Meus amigos, se você está me escutando bem, dá o feedback, por favor. Já deixa aquela curtida no vídeo adiantada para o algoritmo entender que você gosta daquilo que a gente traz aqui. E isso faz entregar para o maior número de pessoas possível, não é clichê não, tá? É tática aí para a gente aumentar o nosso alcance de maneira orgânica. E também a gente vem aqui para pedir para você para comentar eventualmente qualquer coisa que você queira ou dúvida. Por vezes eu consigo ler, né, alguns dos comentários, então pode ser interessante também. A gente está aqui para falar hoje de um assunto muito importante. Esse vídeo aqui eu estou gravando tarde da noite, porque eu acredito que, além de importante, ele é um vídeo urgente também. E eu não vou falar aqui, neste momento, sobre o processo, né? Na verdade, a Inquisição, aquele teatro que estão dando o nome de julgamento do Jair Bolsonaro, né? Sobre uma chamada trama golpista, que todo mundo sabe que jamais poderia resultar em golpe, e também que não se encontra nem um nexo causal entre Bolsonaro e o 8 de janeiro. Lembrando que o 8 de janeiro passou longe de ser qualquer tipo de golpe. Eu estou aqui para falar com vocês sobre o depoimento de um ex-assessor do Alexandre de Moraes, o Tagliaferro, simplesmente o 01 da inteligência dele, o cara que comandava o Centro de Combate à Desinformação e Defesa da Democracia do TSE durante a eleição de 2022. O Tagliaferro hoje, ele está morando, quer dizer, ele está fora do Brasil, né? E ele está colocando para fora tudo aquilo que ele sabe, e não só servindo como uma prova testemunhal chave, como também trazendo documentos, arquivos e muito conteúdo que já foi disponibilizado para uma comissão do Senado, né, através dessa audiência presidida pelo senador Flávio Bolsonaro, e a gente vai dar uma olhadinha aqui no que isso implica, o que isso pode trazer. Lembrando a você que é sempre pessimista, eu lembro, o primeiro passo sempre é denunciar. Se a gente não mostrar os abusos do Moraes, nada acontece. Não sai lei Magnitsky, não sai retirada de visto, não sai sanção nenhuma, não sai pressão em cima de banco para encerrar a conta do Alexandre de Moraes. Isso tudo só é possível porque existe uma consciência que foi levada adiante, a duras penas, através de matérias de jornal, através da Vaza Toga, através do Twitter Files Brasil, através de você da internet que replica o nosso conteúdo, que coloca em xeque, né, em chave, toda aquela narrativa que é dita pelo establishment. Então, quando você traz a verdade e confronta eles, fica fácil para todo mundo perceber quem tem a razão. E aos nossos inimigos, só resta apostar todas as suas fichas na censura. Eu vou começar com o primeiro vídeo aqui, que não é do excelentíssimo senador Flávio Bolsonaro, mas é do senador Magno Malta, e aos poucos a gente vai comentando para vocês que vocês vão entender a gravidade disso. Eu deixei a cereja no bolo para o final, tá? Que tem uma apresentaçãozinha bem breve do Flávio Bolsonaro junto com o Tagliaferro, e eu também dei uma aceleradinha aqui no vídeo para que a gente pudesse otimizar o nosso tempo e esse conteúdo aqui para vocês não ficar tão longo assim. Mas dá uma olhada, porque isso daqui, olha, em qualquer país sério, era para estar todo mundo na rua e todos os senadores apoiando o impeachment do Alexandre de Moraes. Tá? A nossa pauta prioritária é a anistia, mas eu acho que ao final desse processo, o Moraes vai cair. O senhor confirma a existência de uma força-tarefa informal no TSE e STF para monitorar cidadãos e emitir certidões positivas sem provas materiais? Se sim, pode apresentar atas, ordens escritas ou mensagens? Aqui, pessoal, aqui vem o primeiro fato interessante, porque o Magno Malta, ele não somente faz uma pergunta, como ele fala, em caso positivo, poderia apresentar aí provas documentais, além da palavra do Tagliaferro, que já teria muito peso, porque ele foi o braço direito do Alexandre de Moraes nesse monitoramento e esquema de perseguição, só que graças a Deus o Tagliaferro agora, ele inverteu, ele mudou de lado, a consciência dele pesou e graças a Deus ele agora está externando tudo aquilo que ele sabe. Então, a gente vai ver aqui um pouquinho da fala que ele vai trazer, mas o Magno Malta ele faz essa observação muito importante. Se ele tem documentos, arquivos a apresentar para comprovar aquilo que ele está falando. Vamos ver o que o Tagliaferro diz. Confirmo sim, e de fato, não só no sentido das certidões feitas com relação ao 8 de janeiro,
Mas em todo o trabalho, no período eleitoral, houve-se não um monitoramento, mas sim um direcionamento determinado por Alexandre de Moraes. Vocês entenderam a gravidade disso daqui? Repara, já seria suficientemente grave um monitoramento, né, que é o melhor estilo 1984 do George Orwell, onde você fica vendo a movimentação da rede e, de repente, pimba, você seleciona alguma coisa e pesca e vai ali para cima, né, direciona os canhões do aparato estatal para perseguir aquela pessoa. Não. Havia, na verdade, o Moraes, ele selecionava, antes de tudo, ele já selecionava a pessoa que ele queria pegar. Então, investiram o Alexandre de Moraes no poder, né, de presidente do TSE, de ministro do STF, e ele, com isso, ele já direcionava. Antes de qualquer coisa, ele falava o seguinte: vamos pegar tal pessoa. E depois ele ia tentando, né, justificar aquela perseguição, floreando, né, aquela pessoa dizendo, no meu caso, né, como todo mundo viu lá nas matérias da Folha de São Paulo, do Glenn Greenwald, no Vaza Toga 1, ele queria vir para cima de mim dizendo que eu tinha, ele tem relação com o argentino que fez a live criticando a eleição de 2022, então o Eduardo Bolsonaro é antidemocrático, e por aí ele ia tentar pescar uma rede internacional antidemocrática para me colocar na cadeia. Esse era o plano do Moraes, que graças a Deus o Glenn Greenwald externou. E aqui então o Tagliaferro confirma que isso daí existia, um direcionamento para perseguir os desafetos do Moraes. Ministro do Supremo Tribunal Federal e, à época, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, onde ele enviava a mim e a outras pessoas vídeos, publicações em redes sociais, nomes, para que nós fizéssemos um levantamento e, até então, confeccionássemos um relatório, no qual esse relatório seria encaminhado para o Tribunal Superior. Poxa, parou o vídeo. Judicial, que todos aí estão vendo que era o melhor, porque é uma para o seu gabinete de lá, para que ele, via STF ou via TSE, no qual esse relatório seria encaminhado para o Tribunal Superior Eleitoral, em seu gabinete, ou no Supremo Tribunal Federal, para o seu gabinete de lá, para que ele, via STF ou via TSE, o que naquele momento ele achava que era o melhor, porque... Pessoal, o que ele está falando aqui? Ele está falando que o Alexandre de Moraes ele ainda escolhia, como ele era presidente do TSE em 2022, e ele também era ministro do STF, ele direcionava os relatórios que eram confeccionados pelo TSE, tá? Então aí a área do Eduardo Tagliaferro, a área de inteligência, então ele pescava na internet que era necessário, ele fazia algumas conexões, fazia um relatório do jeito que o Alexandre de Moraes pedia a ele. Então vocês vão ver aí, que vocês estão na rede social, perceberam já, né? Uma das pessoas que Alexandre de Moraes mais mencionava para ir atrás era o Alan dos Santos, jornalista que está exilado nos Estados Unidos hoje. Então, o que ele fazia? Ele direcionava esses relatórios para cima, por exemplo, do Alan dos Santos, e então ele, no TSE, que ele comandava esse braço de inteligência, ele pegava esse relatório e utilizava nos inquéritos que ele abria no STF, inquérito das fake news, inquérito das milícias digitais, etc., como prova emprestada. Então, no direito, os advogados sabem disso, prova emprestada é o quê? É quando você produz aquela prova em outro tribunal ou em outro processo e aquilo ali tem serventia em outra ação judicial. No caso, inquérito das milícias digitais, inquérito das... Então, por vezes, o Alexandre de Moraes queria dar uma incrementada para perseguir alguém no inquérito das fake news, como ele ia ter dificuldade, ou ia demorar muito para pedir um relatório para a Polícia Federal, que estava sob o comando dele, né, do STF, né, que a gente fala Gestapo, os cachorrinhos da Polícia Federal, que inclusive, né, tem um foco para cima deles aí, vindo do exterior, né? Como isso poderia demorar muito, ou ser muito detalhado, enfim, como era muito mais burocrático, às vezes ele somente mandava um zap para um juiz assessor dele, ou talvez até para o próprio Tagliaferro, como ele está falando aqui. Ele recebia essa informação e confeccionava um relatório e ele utilizava isso de prova emprestada no outro processo. Ou seja, não são só os relatórios do TSE que serviram para justificar, né, justificar entre aspas, derrubadas de páginas, de perfis e censura, que tem que ser totalmente anulado.
Os inquéritos que utilizavam esses relatórios aqui como prova emprestada têm que ser igualmente anulados. No dia que nós conseguirmos restaurar a normalidade democrática do Brasil, tudo isso vai ser anulado. Porque isso daí já é muito mais robusto do que foi utilizado, por exemplo, para anular a Lava Jato. O Moro tinha um conluio ali com procuradores do MP, etc. Eles conversavam entre si, anula tudo. Eu estou falando aqui de prova emprestada, onde os alvos eram selecionados, eram direcionados os canhões estatais para cima daquela pessoa, de maneira que ela já estava condenada antes de começar qualquer investigação. É isso que a gente está falando aqui. Que era o melhor, porque é uma observação muito importante, muitas coisas acabavam saindo pelo Tribunal Superior Eleitoral, visto a menor burocracia, uma vez que Alexandre de Moraes era o presidente. Então, muitas vezes, isso era escolhido por ele. Quando não possível, ou quando é não tão urgente, ou com uma maior necessidade de como eu vou explicar, um trabalho mais elaborado, de uma participação de uma Polícia Federal ou de outros órgãos, era encaminhado pelo Supremo Tribunal Federal, e lá sim ele fazia toda essa maracutaia judicial que todos aí estão vendo e todos já sabem. Mas havia sim, de fato, um direcionamento político, de cunho político, feito por ele e por sua equipe, seus colaboradores mais próximos, com o objetivo. Aí aqui esse direcionamento político já mata qualquer possibilidade da gente ter um juiz imparcial, né? Um juiz naturalmente isento para julgar aquela causa. Já não era para ser, né? Vale lembrar aqui que o presidente Bolsonaro, no inquérito aí que originou a ação do golpe da Disney, o presidente Bolsonaro, enquanto presidente, ele assinou um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes hoje julga o presidente Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, nas conversas de WhatsApp, disse que, né, passou para os seus assessores, o juiz Ayrton Vieira, Marco Antônio Vargas, que ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro. E hoje quem é que julga o Eduardo Bolsonaro? O Alexandre de Moraes. Então isso daí já é bizarro, fere princípio do juiz natural, sistema acusatório, imparcialidade do juiz e por aí, dentre outras fraudes imensas. Né? Segundo a teoria da árvore dos frutos envenenados, dá para anular tudo aqui. Artigo, se não me engano, 157 do Código de Processo Penal. Objetivo de, naquele momento, denigrir a imagem de um polo político e exaltar a imagem de outro polo político. Então, na verdade, as ações do Alexandre de Moraes, ele pagava missão para a galera, para os seus assessores, fazerem o quê? Denegrir os apoiadores de Bolsonaro, né? As pessoas ligadas a Bolsonaro ou do espectro mais à direita, e aumentar, enaltecer a moral lá do pessoal da esquerda do Lula. Né? Foi o que a gente sempre tem dito. Era impossível você fazer oposição ao Lula na eleição de 2022. Por isso que, mesmo que você deixe de lado qualquer teoria acerca das maquininhas que a gente usa para votar, já foi uma eleição totalmente viciada, digna, né, de ser anulada se a gente for prestar atenção no mérito, na justiça. Isso é gravíssimo e isso atentou contra as eleições. Diante aqui da comissão, eu talvez não apresente agora as coisas, até por uma questão de dinâmica, mas ao final eu peço que eu tenha a oportunidade de mostrar algumas coisas. São muitas coisas, mas algumas coisas importantes para que todos vejam que existe sim um material e que o material é verdadeiro, já inclusive atestado. Eu não deixaria de tomar esse cuidado com um perito chamado Wanderson Castilho, para que ele atestasse todo o material que eu estou apresentando e que eu vou colocar à disposição dessa comissão. É um material fidedigno, com seus devidos hashes, com sua cadeia de custódia preservada. É um material garantido, sem qualquer tipo de manipulação. O que ele está falando aqui, gente, de material hash, etc., é que todo arquivo, vamos dizer assim, todo arquivo tem um número CPF. E o que ele está dizendo é que esse número CPF ele foi inalterado. Porque a cada vez que você faz uma edição, cada vez que você mexe naquele arquivo de alguma maneira, ele vai mudando esse número. Então, através desse número hash, você consegue preservar aquele arquivo e um perito consegue olhar aquilo dali e ver, olha, realmente isso aqui está igualzinho ao original. Qual original? Quando o Moraes mandou para ele. Ou quando os assistentes de Moraes, né, os juízes do Moraes mandaram para ele. Então, aqui o Eduardo Tagliaferro, que é perito, tá? É uma pessoa que é perito da área de tecnologia da informação, ele está assegurando, né, ele está falando em termos técnicos, mas ele está assegurando que não houve qualquer tipo de adulteração e qualquer perito pode, analisando os arquivos, perceber isso daí. Então, meus caros,
gravíssimo, várias violações aqui já sacramentadas só nesse primeiro ponto. E vale lembrar, não é à toa, o Alexandre de Moraes está pedindo o quê? A prisão e extradição do Tagliaferro. Eduardo Tagliaferro só está conseguindo fazer esse tipo de denúncia porque ele não está no Brasil, ele está na Itália. Tá? E aí você percebe, né, a importância dos exilados, a importância de você de fora para dentro conseguir lutar contra uma ditadura. O professor Olavo falava muito sobre isso também. Vou aqui para o segundo vídeo, né, um vídeo agora que já tem como entrada aqui o senador Flávio Bolsonaro, que presidiu essa sessão de ontem. Por WhatsApp, ou se era encaminhado em e-mail pessoal, não, era recebido por grupos, era enviado por WhatsApp, ou se era encaminhado em e-mail pessoal, não, era recebido por grupos, ou por e-mail, ou grupo de WhatsApp, ou no direct, né, como a gente fala, tanto por um juiz de um tribunal quanto um juiz de outro, quanto, às vezes, pelos dois no mesmo grupo. Mas também, esses pedidos eram recebidos, enviados pelo capitão Wellington. Olha só, pessoal, aqui ele já começa com algo muito grave, que é o quê? Não eram utilizados os caminhos normais, as comunicações oficiais. Por exemplo, né, na Polícia Federal, quando um delegado federal junta algum documento no inquérito, etc., o escrivão vai lá, coloca lá termo de juntada, quando ocorre remessa, tudo é datado, é assinado. Quando você oficia e pede alguma coisa numa investigação, não sei, para a Receita Federal, para um ofício que é enviado para o INSS, para descobrir uma fraude em qualquer coisa, quando isso daí também volta assinado, datado, então são meios de comunicação oficiais. Tudo fica registrado ali no papel. Para quê? Para fins de cadeia de custódia, né? A preservação, para você saber o passo a passo daquilo ali. Qualquer pessoa que entre ali, sei lá, se um delegado federal se aposenta, o outro delegado que entra ali, ele consegue ver realmente o que está acontecendo naquele processo. O inquérito ele conta uma história. E também para que o advogado de defesa, quando vier fazer carga daquele processo, quando ele vier tirar cópia daquele processo, daquele inquérito, ele consiga entender o que está acontecendo. Então não é por acaso que existe uma comunicação oficial. Isso não é burocracia à toa. Isso não é uma formalidade qualquer. Isso é necessário para você garantir a legalidade, para você garantir que o artigo 5º da Constituição, quando fala de contraditório e ampla defesa, isso daí será respeitado. E aqui o Alexandre de Moraes já fere de morte esse artigo 5º, esses dispositivos do artigo 5º que garantem a parte da ampla defesa e do contraditório. O Alexandre de Moraes ele age de maneira clandestina, através de grupos de zap, através de comunicação informal, que certamente os advogados de Bolsonaro, do pessoal do 8 de janeiro, do Anderson Torres, do general Heleno, do general Braga Neto, não terão acesso. Porque está tudo só no WhatsApp dessas pessoas, que obviamente nunca se tornou público, talvez venha a público agora, né? Vamos ver o que o Tagliaferro vai apresentar. Eu acho que vai haver outras consequências, vai haver mais desenrolar desse depoimento inicial aqui do perito Eduardo Tagliaferro, braço direito do Alexandre de Moraes, e a gente vai ver como é que vai terminar essa história. Mas gravíssimo o que ele está trazendo aqui. E ele está muito seguro do que ele está falando. Né? Falam que ele tem um HD poderoso que preservou todo esse período que ele trabalhou ali no TSE, recebendo essas ordens ilegais do Alexandre de Moraes. Pela Adaíris, que era a secretária de transporte do tribunal, era encaminhado pela Gisele Siqueira, que ninguém mais, ninguém menos que a nora da Miriam Leitão. Essa Gisele Siqueira vale a pena você prestar atenção, porque além dela ser nora da Miriam Leitão, casada com um dos filhos da jornalista Miriam Leitão, que vocês provavelmente conhecem, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, colocou ela para ser também a 01 da comunicação do Ministério da Justiça. Hoje, essa Gisele, ela está como secretária de comunicação, é a 01 da comunicação do TSE. Vocês conseguiram entender o tipo de pessoa que era colocado dentro do Ministério da Justiça durante o governo Bolsonaro? A pessoa aqui que faz a comunicação do Alexandre de Moraes esteve dentro do governo Bolsonaro. A Ilona Zabó, lá do Instituto Igarapé, conseguiu ser identificado, a internet conseguiu expor, e isso acabou sendo brecado, freado, né? A contragosto do Sérgio Moro.
Eu não estou querendo resgatar muito isso daí, não. Mas só para vocês entenderem como que a burocracia em Brasília se movimenta e a gravidade dos fatos que o Tagliaferro está trazendo. Será que, por ser nora da Miriam Leitão, ocorrerá alguma blindagem da senhora Gisele? Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Ela era a secretária de comunicação da SECOM, né, do TSE. Então era enviada por WhatsApp. Ela era a secretária de comunicação da SECOM, né, do TSE. Então era... Então isso daí são os comentários que eu já fiz aqui, né? A nora da Miriam Leitão participou do governo Bolsonaro através da Secretaria de Comunicação do Ministério da Justiça, né? Isso daí é interessante, acho que é importante a gente estar ciente. E agora, o final, a cereja do bolo, que é a parte aqui do Flávio Bolsonaro junto com o Tagliaferro, onde eles vão explanar, né, algumas das ações do modus operandi do Alexandre de Moraes. Eu vou tocar aqui para vocês verem, vai. Há uma matéria jornalística, o ministro Alexandre de Moraes dá ordem para essa assessoria de combate à desinformação produzir algum relatório. Ele determina a busca e apreensão somente com base na matéria de jornal, sem saber se aqueles diálogos eram verdadeiros ou não, se tinham autenticidade ou não. Depois, o outro desembargador, que é a juiz auxiliar dele, pede ao senhor Eduardo Tagliaferro. Então, vamos lá. Já tem aqui a questão da falta de autenticidade, de veracidade dos fatos. De maneira muito precária, o Alexandre de Moraes tomava conhecimento através de matéria de jornal ou qualquer coisa e já passava adiante uma busca, apreensão ou alguma coisa do tipo. Para ajudá-la a confeccionar um novo fundamento da decisão, é isso? Exatamente, senador. Então, o senhor consegue provar que o fundamento para a busca e apreensão foi feito depois da busca e apreensão. Então, houve uma fraude no documento, é isso? Exatamente, e isso me deixou um tanto quanto preocupado e entendi porque todos os processos são físicos e ele só tira o sigilo no momento que ele acha interessante e nas peças que ele acha interessante. Bom, aqui... Olha só, vocês ouviram isso aqui? O Alexandre de Moraes, ele fazia buscas e apreensões, como o processo era sigiloso, só ele tinha acesso a isso, e depois da execução da busca e apreensão, é que ele esquentava a justificativa para aquela operação policial. Gente, isso daí é gravíssimo. Isso daí é como se fosse você ter o poder de fazer qualquer coisa, simplesmente qualquer coisa. Você manda a Polícia Federal na casa de qualquer pessoa, você derruba o perfil de qualquer pessoa, você faz o que você absolutamente quiser, sem sequer a necessidade de justificar. E depois ele tira o sigilo quando ele bem entender. Vocês percebem agora por que sempre tinha essa questão toda de sigilo e etc. E por vezes, só mais para frente o Moraes tirava o sigilo? É que ele estava demorando um tempo confeccionando relatórios, esquentando aquelas ilegalidades que ele fez. E aí o Tagliaferro está falando que ele tem prova para poder comprovar isso que ele está dizendo. E ó, vocês estão conseguindo ver aí? Estão conseguindo ver? Sim, sim. Você pode prosseguir. Tá. Bom, isso aqui eu fiz um PDF super simples, até mesmo porque isso seria a matéria da CNN e ela se recusou a fazer, tá? Isso seria a matéria da CNN e ela se recusou a fazer. Eu estou tentando dar uma olhada aqui. Tá ali, Guilherme Amado, a matéria, né? Exclusivo, empresários bolsonaristas defendem golpe de Estado caso Lula seja eleito. Veja Zaps. É aquela matéria de um grupo de WhatsApp, onde estão diversos empresários, dentre eles o Luciano Hang, enfim. E essa matéria deu o que falar, você provavelmente vai lembrar, né, de 2022, onde o Alexandre de Moraes conseguiu entrar nesse grupo de WhatsApp. Eu não sei se ele pegou o celular de alguém e conseguiu entrar. E no relatório da Polícia Federal estava lá até emoji, aquelas carinhas, sabe, de sorrindo, de triste, de chorando, etc. Essas carinhas foram utilizadas nas investigações para você até talvez indiciar pessoas. Ela me enrolou por quase 2 meses e se recusou a fazer. Então aqui mostra, na data, tá? Na data aqui em que aconteceu a matéria do Amado, o link dessa data, tá?
E aqui o pedido de Alexandre de Moraes, de 19 de agosto, né? Onde ele vai lá e ele fala o que precisa fazer. Bom, aqui tem tudo, a matéria jornalística, do dia que ele fala, que foi no dia 23/8/2022, né? Que está bem aqui, que aconteceu a busca e apreensão. Porém, se os senhores observarem, os relatórios datam todo o material que a mim foi passado para montar aquela farsa é do dia 26, 27 e 28 de agosto. Está aqui. Tudo preservado, tudo periciado, mostrando que não teve qualquer adulteração ou manipulação da minha parte. Então, isso aqui é só um ilustrativo. Eu vou mostrar o arquivo agora, tá? Tá aqui, ó. Mapas mentais, se os senhores olharem, esse mapa aqui foi o mapa, não sei se os senhores se recordam, foi o mapa que estava no processo, foi um mapa mental feito por mim, nesse dia aqui, ó, 29 de agosto de 2022. O que é mapa mental? Só para que a gente possa entender. Mapa mental é um organograma ilustrativo para que as pessoas entendam os relacionamentos que, tipo, sei lá, às vezes pode ser usado para processo, pode ser usado para coisas de informática, onde a gente consiga, só de bater o olho, entender quem é o personagem e qual o relacionamento dele com a história, entendeu? Então, se o senhor olhar aqui, você vai ver que esse mapa mental, onde relacionava como foco principal esse é o Alan? Exatamente, o Alan dos Santos. E ele relacionando aqui com o Custer, com o Salomão, com o Portela, com o Enzo Momenti, com o Bezerra, com o Rafael Moreno. Bom, todos os personagens, até chegar onde? Ao financiamento suposto por Luciano Hang, entendeu? Protorque e tudo, onde colocaram os 10 caminhões, desculpa, na frente do Supremo Tribunal Federal. Esse documento que foi apresentado por Alexandre de Moraes, quando ele tirou o sigilo, para justificar que existia uma investigação preliminar e que toda a busca e apreensão não foi lastreada somente no do Amado, para ele se justificar e não ficar tão ruim, foi confeccionado por mim, a pedido de Ayrton Vieira, uma vez que Ayrton Vieira não era para eu ter feito, tá? Ayrton Vieira é um dos juízes auxiliares do Alexandre de Moraes. Então o que o Tagliaferro está falando aqui? Ele está falando basicamente o seguinte, para não ficar tão feio para o Alexandre de Moraes dizer que ele determinou essa busca e apreensão só com base na matéria de jornal, ele ainda pagou uma missão para o Tagliaferro fazer um relatório, fazer esse mapa mental. Mapa mental é uma maneira fácil de você conseguir memorizar, né? Por isso que tem muitas figuras, muitas imagens, essas conexões todas, para você, olhando, batendo um olho nessa imagem, você consegue entender um organograma, uma cronologia, alguma coisa desse tipo. Então o Tagliaferro está falando o seguinte, ele fez a busca e apreensão, ele montou, o Alexandre de Moraes determinou à Polícia Federal que montasse uma operação, tá? Que entrasse na casa desses empresários, que apreendesse os celulares deles e etc., para que tirasse as redes sociais deles. Vale lembrar, o Luciano Hang é uma pessoa com espectro de direita, coisa raríssima, né? Normalmente esse pessoal do nível e do métier do Luciano Hang é um pessoal, às vezes, até mais à esquerda, né? No entanto, isso daí derrubou a rede do Luciano Hang, intimidou outros empresários, certamente, né, a fazerem doações ou campanha para o Jair Bolsonaro. E também o que ele traz de grave aqui, o Tagliaferro, é que, a posteriori, após a operação, o Tagliaferro estava montando relatórios e mapas mentais para justificar essa operação, para que ela não ficasse apenas sustentada na matéria do Guilherme Amado, que é muito frágil. Então, Moraes ele tinha essa preocupação. Só que, no entanto, é o seguinte, se ele mandou a Polícia Federal na casa de alguém, é porque ele tem indícios de que aquelas pessoas estão cometendo crime. Você não pode dizer que alguém está cometendo crime só com base numa matéria de jornal. É muito complicado. Então, jamais aqui, numa situação normal, numa democracia normal, isso poderia ocorrer. Isso aqui configura um abuso do Alexandre de Moraes. Um dos vários, tá, gente? Esse vídeo aqui, se fosse falar abuso por abuso, comentar cada frase, né, cada fala aqui do Tagliaferro, era para durar o dia inteiro. É muito material. Ayrton Vieira não sabia mexer com o computador. Então isso chegou nas minhas mãos por acaso. Se o senhor olhar aqui, em todas as peças, olha a data, essas peças aqui, Moraes nem sabia que o Ayrton Vieira tinha me passado. Ayrton Vieira pediu para mim, não fale nada. Tá tudo aqui, os relacionamentos, os mapas bonitinhos, todos que foram feitos por mim. Aqui, a data do mapa mental, bonitinha, mostrando aqui 29 de agosto, o horário, ou seja, nada foi confeccionado hoje. Bem como esse relatório feito onde eu assinei pelo Supremo Tribunal Federal, do qual eu não era, em momento algum, nomeado, tá? Para que fosse feito o quê? A porcaria da busca e apreensão um dia depois. Que loucura. Um dia depois. Olha a data da confecção desse documento, 28 de agosto de 2022. E não 22 de agosto de 2022, como eles colocaram. Tá? Então aqui está a comprovação de um crime, uma fraude processual gravíssima. Então Alexandre de Moraes ele alterava a data dos relatórios
e inseria isso dentro do processo ou do inquérito, né? Muito grave, pessoal. Isso daqui é ditadura na veia, podem ter certeza disso. Então, se aconteceu nesse caso, imagino que não acontece em todos os processos físicos em posse de Alexandre de Moraes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o gabinete dele e com os processos. Lembrando que tudo que eu fiz... É por isso que vão lembrar. Você lembra que tem várias críticas de advogados de defesa que não conseguem ter acesso aos autos? Muita gente diz que os processos físicos ficam na sala do Alexandre de Moraes. Então, para você ser um advogado que vai tirar cópia ou qualquer coisa do tipo, você tem que pedir pessoalmente, você tem que atravessar o gabinete pessoal do Alexandre de Moraes para conseguir ter acesso a isso. E agora você entende por quê, né? Porque o Alexandre de Moraes, ele adulterava esses processos. Ele fazia relatórios, colocava data retroativa, inseria fisicamente dentro dos processos. É isso que o Tagliaferro está falando aqui. Tirei hash, sabe? Justamente para não ter contestação. Isso já está lastreado por um laudo pericial, tudo bonitinho, ó, tudo bonitinho. Tá vendo as datas, 28, ó, tudo bonitinho. Ele simplesmente... Cadê o... Aqui. É simplesmente bizarro, né? Eu acho que para qualquer pessoa que... Você não precisa nem entender direito, né? Mas você entendendo que ninguém pode ter esse poder. Você imagina só, você chegar e começar a mandar a Polícia Federal na casa do seu desafeto. Você não tem a justificativa? Inventa uma justificativa. Depois você bota ali uma data retroativa, retorna lá, vai, coloca ali dentro. Seleciona os seus alvos. E ele não se declara impedido. Nada do processo é anulado. Está aí para condenar não só o Jair Bolsonaro, mas um monte de gente com base nessas porcarias aqui que ele fez. O Alexandre de Moraes ele tem que ser mais do que sancionado só pelos Estados Unidos. Ele tem que ser sancionado pela Europa. Ele tem que, na verdade, ser preso. E na data de terça-feira, quando teve essa audiência com o Tagliaferro, vários senadores começaram a falar isso. De tal maneira que os grandes veículos de comunicação começaram a noticiar, no mesmo dia do julgamento de Bolsonaro, essa questão aqui da audiência do Tagliaferro. Eles não conseguem esconder, não dá para esconder. Isso aqui é muito grave. E eu espero que as autoridades italianas, que não sei se já receberam, né, mas a imprensa dá conta de que já foi enviado para a Embaixada Brasileira da Itália um pedido de extradição do Tagliaferro, ou seja, o violador de direitos humanos está querendo encarcerar aquele, um mais, né, que denuncia o Alexandre de Moraes. E não é uma pessoa qualquer, Eduardo Tagliaferro, o chefe da inteligência do Alexandre de Moraes. O Centro de Defesa da Democracia e Combate à Desinformação do TSE. Ele está dizendo por A mais B aqui que a eleição foi fraudada. E é por isso que a gente tem que trabalhar para mais e mais sanções para além do Alexandre de Moraes. Esses juízes, Ayrton Vieira, Marco Antônio Vargas, delegados como Fábio Schor, ou antes dele, né, a delegada Denise, bem como os agentes e escrivães da Polícia Federal que se prestam a esse tipo de coisa, mais de metade deles, se não me engano, são da DIP, a Divisão de Inteligência Policial, que era chefiada, sabe por quem? Pelo delegado que investigou a facada do Jair Bolsonaro. Esse delegado que chefiou a inteligência, a DIP, né, a Divisão de Inteligência Policial da PF, ele hoje está muito bem guarnecido e protegido numa adidância em Londres. Meus caros, tem muita coisa para acontecer ainda. Essa bagaça aqui, pode ter certeza. Talvez você não saiba nem quando, mas vai feder. E eu vou dizer, vai chegar ao conhecimento das autoridades americanas, mas pode ter absolutíssima certeza disso. Absoluta certeza disso. O próprio Trump disse, né, que está acompanhando essas questões todas aqui do Brasil, a perseguição a Bolsonaro, seus familiares e seus apoiadores de perto, pode ter certeza que ele vai estar de olho aqui também. Para você que me assistiu até aqui, mais uma vez, por favor, deixa o seu like, compartilha esse link no grupo de WhatsApp, posta no seu X, no seu Facebook, em todas as suas redes sociais.
faça a verdade chegar ao maior número de pessoas possível e comenta aqui o que você achou de toda essa questão dos abusos cometidos pelo Alexandre de Moraes, que foram denunciados não por mim ou por nenhum político, mas pelo cara que trabalhava lado a lado do maior violador de direitos humanos da história do Brasil. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus.